Começa agora o programa Papo de Quarentena. Olá, você de casa. Estamos começando o programa Papo de Quarentena, um podcast do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento no curso de jornalismo da UFC. Eu sou Érico Cardoso e hoje vamos discutir os efeitos da quarentena, provocada pela pandemia do novo coronavírus sobre o meio ambiente. Diminuição da poluição do ar em países ao redor do globo, reaparecimento de peixes nos canais de Veneza e a melhora na qualidade do ar de diversas cidades do mundo são exemplos do efeito que o isolamento social tem trazido ao planeta. Nossos convidados de hoje são o biólogo Júlio Camilo, o estudante do curso de Engenharia de Energias Renováveis da Universidade Federal do Ceará, Ariel Abreu, a agrônoma Leidiane Lima, o motorista de aplicativos Luan Cavalcante, além do educador físico Diego Ribeiro. Nós estamos sempre em movimento, produzindo novas coisas, tentando inovar cada vez mais as nossas tecnologias, mas podemos notar diferenças por conta da paralisação em decorrência do coronavírus. Durante a quarentena na China, houve uma queda na emissão de gases poluentes nas regiões da província de Hubei, um dos principais polos industriais do país e um dos grandes focos da pandemia de Covid-19. O mesmo aconteceu na Lombardia, no norte da Itália. O estudo foi realizado por meio de imagens capturadas por satélites. O Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo, CREA, sediado nos Estados Unidos, fez a análise comparando imagens tomadas entre os meses de janeiro e março desse ano. Já em Veneza, na Itália, é possível observar o reaparecimento de peixe nos canais da cidade, além da cor mais clara da água. O fenômeno ocorre devido à suspensão temporária dos passeios turísticos de barco imposta pelo governo em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Isso permitiu que os sedimentos presentes nos leitos da água acumulassem no fundo dos canais. Além disso, devido ao isolamento social, as pessoas estão se movendo menos e utilizando menos veículos. E, por conta disso, a rotação da Terra está mais lenta. Um estudo sobre o assunto foi publicado pela revista Nature. A mesma pesquisa aponta ainda que a influência do isolamento social está diminuindo os barulhos emitidos diariamente. Como consequência disso, abalos sísmicos e atividades vulcânicas estão também diminuindo. Segundo o pesquisador responsável pelo projeto, Thomas Leacock, esse fenômeno também é observado brevemente na época de Natal. Vamos então agora saber dos impactos da quarentena no meio ambiente com o biólogo e professor do Instituto Federal do Ceará, Júlio Camilo. Olá, professor Júlio. Poderia nos contar um pouco mais sobre o isolamento social e como ele está afetando o meio ambiente? Olá, eu sou o Júlio Camilo, sou professor de Biologia do Instituto Federal do Ceará, aqui do campus Fortaleza, sou graduado em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Ceará e atualmente curso o mestrado profissionalizante em ensino de Biologia. Talvez antes da gente comentar essa questão ambiental, seja interessante a gente lembrar de um cara chamado Thomas Malthus. O Malthus ele dizia que a população de seres humanos ela crescia numa proporção geométrica, enquanto a capacidade dos seres humanos produzirem alimento cresceria numa proporção aritmética. Tá, o que é que significa trocando em miúdos? Trocando em miúdos significa que, ao longo do tempo, os seres humanos não conseguiriam sobreviver. A gente teria fome, teria peste, teria um sofrimento sem fim. E ele estava errado. Estava errado por quê? Porque ele não contava com a ciência e não contava com um negócio que a gente chama de revolução verde, que é a capacidade que os seres humanos tiveram de cultivar em locais que antes eram incultiváveis, graças à irrigação, à produção dos herbicidas, enfim, toda uma miríade de mecanismos que permitiram o aumento na produção de alimentos. Tá, mas o que é que isso tem a ver com a nossa pandemia atual e com os efeitos que a gente tem no meio ambiente? O grande efeito que a gente tem é que essa Revolução Verde, ela cobrou demais das regiões intocadas, porque áreas que antes eram consideradas impróprias para cultivo e que eram deixadas de lado, hoje em dia elas são utilizadas, elas são exploradas até o último momento para conseguir produzir alimentos para a população. E quando essas barreiras agrícolas elas avançam na mata adentro, os seres humanos acabam tendo contato com espécies silvestres. Essas espécies silvestres elas podem ter patógenos que passam entre elas, mas que não passavam entre os seres humanos, mas que a partir do momento que os seres humanos eles têm contato com essas espécies, a gente pode ter um problema. Aliás, se supõe que foi assim que surgiu o Covid-19, né, o atual. E aí, falando da Covid-19, se você não chegou hoje de Marte, né, você sabe que nós vivemos numa pandemia em que estamos fechados, né, grande parte da população está fechada dentro das suas casas, dos seus apartamentos. Em alguns casos, a gente tem um isolamento social, que é mais brando, em outros casos, a gente tem realmente o lockdown, que as pessoas não saem de casa. E com isso a gente observa, né, com esse lockdown e com esse isolamento social, a gente observa algumas questões bem interessantes aqui no nosso planetinha azul. E são questões interessantes, inclusive pela escala de tempo em que elas aconteceram.
Porque se você for pegar toda essa questão do Covid, lembrando que o Covid surgiu no finalzinho do ano passado, não faz muito tempo, falando obviamente em tempo geológico e tal. Então assim, não durou muito tempo, obviamente muito tempo pra gente é muito tempo que tá trancado dentro de casa, né? Mas pra natureza é um tempo muito curto, e com esse tempo muito curto a gente já teve alterações palpáveis. Por exemplo, a quantidade de gás carbônico produzida pela China, a gente viu a enormidade que é, e a gente viu o quanto uma diminuição na produção deles diminui a quantidade de gás carbônico de forma absurda. E com isso a gente vê que a quantidade de gás carbônico, a emissão de gás carbônico que era pedida para se reduzir nos protocolos de Kyoto, protocolo de Paris e esses outros protocolos, todos eles são não apenas teóricos, eles são realmente possíveis. A gente vê que é possível reduzir essa quantidade. Uma outra coisa que a gente vê a natureza tomando de conta de locais que antes os seres humanos eles andavam, como é o caso de Veneza, os seres humanos pararam de andar por lá e agora a gente tem golfinhos de novo nos canais que estão limpos, novamente depois de muito tempo. Tem uma cidade na Grã-Bretanha, que eu não vou lembrar agora qual é, em que você tem agora uma manada de carneiros que anda por lá, né, nessa região. Então isso aí serve para a gente perceber o impacto que os seres humanos eles causam na natureza. E a gente perceber também que tinha muita gente negacionista negando aquecimento global, negando, enfim, vários outros padrões científicos. A gente vê como cai por terra esses argumentos todos quando a gente tem uma modificação relativamente pequena e por um período de tempo também muito pequeno. E, para finalizar, apesar de ser muito dramático para a gente esse isolamento social, para a gente quanto espécie, e esse lockdown, o Covid-19 vai acabar trazendo algumas lições valorosas de como os seres humanos podem se comportar de forma mais coletivamente para ajudar o nosso planeta. Porque entenda, quando os cientistas falam com relação ao meio ambiente e alertam de todos os problemas, eles não estão alertando desses problemas, eles não estão falando, não é pela Terra em si. A Terra ela vai sobreviver, a gente não tem dúvida. A Terra ela vai sobreviver aos seres humanos. A nossa espécie um dia vai se extinguir, a gente também sabe disso, né? A única coisa que a gente quer, que os seres humanos querem, que os cientistas querem, é que a nossa espécie dure o máximo possível aqui no planeta Terra. E para ela durar o máximo possível é necessário, é importante e necessário um respeito com esse planetinha azul. Obrigado, Júlio. É muito importante também sabermos como a agronomia está lidando com essa situação que estamos vivendo. Diversas famílias de baixa renda que dependem do comércio gerado pela safra da agricultura, através de feiras livres, estão passando por dificuldades financeiras. A fala da agrônoma Leidiane Lima facilita melhor o entendimento dessa dinâmica. No norte do Brasil, mais especificamente no Nordeste paraense, os agricultores familiares eles trabalham com o plantio de roçados, cultivando a mandioca para a produção de farinha, milho e feijão, além de trabalhar também com sistemas agroflorestais, consiste no cultivo de diversas culturas em uma mesma área, então eles plantam espécies agrícolas e florestais. Esse tipo de sistema ele garante a diversificação da produção destes agricultores. Bom, a agricultura familiar enfrenta uma série de problemas. A falta de assistência técnica e a extensão rural são um deles, mas um outro problema também é na hora de escoar a produção. Um dos meios encontrados por eles para comercializar esses produtos é através das feiras das agriculturas familiares que acontecem semanalmente nos centros dos municípios, onde eles levam seus produtos para comercializar, onde eles têm contato direto com os consumidores. Porém, agora, com a pandemia do Covid-19 e a ordem de isolamento social, que impede a aglomeração de pessoas nas ruas, estes espaços de comercialização, essas feiras ao ar livre, elas foram impedidas de funcionar, o que tem dificultado a comercialização dos produtos destes agricultores. Então, dessa forma, os pequenos agricultores eles voltaram a ficar reféns dos atravessadores, que são pessoas que compram os produtos deles a preços bem inferiores e comercializam para grandes mercados ou médios supermercados a preços mais altos. Agora é hora de conferir a dica de cultura com a Carolina Parente. Olá, Carolina! Lives, séries, literatura, cinema, agenda cultural. Seu programa na quarentena. Terra é um documentário dirigido pelo jornalista, fotógrafo e ambientalista francês Yann Arthus Bertrand e pelo roteirista Michael Pitot. A produção contém diversas visões da nossa interação com o resto dos seres do planeta. A reflexão que o filme busca é justamente entender como nós, seres humanos, nos relacionamos e mudamos o planeta ao nosso redor. Segundo o site do filme, o mundo selvagem se tornou um símbolo de fantasia e uma fonte infinita de entretenimento, seja ele encantador, problemático ou trágico. Mas na realidade,
Os animais selvagens se tornaram os refugiados mais desesperados do planeta Terra. Eles estão com fome, com sede e não têm nenhum lugar para ir. A segunda realidade é que eles compartilham esta condição com uma parte da humanidade que também está sofrendo. A condição animal não é diferente da condição humana, e este é o raciocínio final deste filme. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. Isolados pelo coronavírus, artistas estão em suas redes sociais se esforçando para criar conteúdo e assim entreter seus fãs. Nesse cenário, pode-se destacar a música escrita por Bono Vox, vocalista da banda U2, intitulada Let Your Love Be Known. A letra revela aspectos da quarentena, como a ausência de pessoas nas ruas, a solidão, o medo, mas também a esperança e a solidariedade humana em um momento tão particular quanto esse que estamos vivendo. Across rooftops, sing down the phone, sing and promise me you won't stop, sing your love be known, oh let your love be known. Yes, there is isolation. You and me, we're still here. Yes, when we open our eyes, we will stare down the fear. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. Nosso Papo de Quarentena de hoje está falando sobre as mudanças ambientais nesse tempo de isolamento social. Apresentamos dados de como o meio ambiente está se recuperando com a diminuição da circulação de pessoas e conversamos com o biólogo Júlio Camilo para entender essas mudanças. Na capital cearense, foi registrada uma redução no fluxo de circulação de pessoas e veículos. Essa diminuição foi resultado das medidas que reforçam a paralisação de certas atividades econômicas tomada pela Prefeitura e pelo Governo do Estado. Para entender melhor essas mudanças no trânsito e seus impactos na poluição da cidade de Fortaleza, vamos conversar com o motorista de aplicativos Luan Cavalcante. Olá, Luan! Poderia nos falar um pouco mais sobre sua rotina como motorista de aplicativos depois do início do isolamento social? Você notou alguma mudança em relação ao fluxo de carros e o fluxo de pessoas? Em alguns locais, sim, correlacionado ao fluxo de pessoas, pois em outros, tipo próximo a bancos, a gente vê que próximo a bancos, em supermercados, a gente vê que continua existindo um grande fluxo de pessoa, até maior na realidade. Eu fui fazer as compras do mês no início do mês e o funcionário do supermercado em que eu compro, ele falou que nesse período eles não tiveram um dia ruim, quer dizer, as pessoas estão comprando. E eu acho que talvez seja por medo, mas enfim, o que eu sei é que elas estão comprando. Inclusive no dia que eu fui também estava lotado de gente. Tinha muita pessoa no local e assim, não era uma aglomeração, né? Não diminuiu nesses locais. Mas eu também já fui na aldeota, esses dias fui efetuar o pagamento de um cartão e não estava tão lotado, porque assim, né? Lá é o foco maior da doença, na realidade, né? Pelo que eu vi lá, as pessoas têm se conscientizado mais e não têm saído de casa. Mas aqui onde eu moro próximo ao Conjunto do Ceará, eu vejo bastante gente na rua. Com relação à frota de carros, eu não sei lhe informar com total veracidade se de fato diminuiu. Para mim, pelo que eu vi, deu uma diminuída sim. Mas pode ser que existem algumas pessoas, porque eu percebi também que a frota de ônibus, existe muitas pessoas que necessitam dos coletivos que não estão conseguindo usar os coletivos, entendeu? E aí, essas pessoas, elas muitas das vezes têm carro e acabam pegando os carros, porque o que aconteceria é tipo, elas pegarem os carros durante dias normais, antes da quarentena, elas não fariam porque perderiam tempo. E como o fluxo melhorou de veículos, aí eu acho que essas pessoas elas estão se recorrendo um pouco mais aos carros
para poderem sair de casa e se locomoverem com maior facilidade, porque os ônibus deram uma diminuída no fluxo e eu percebi isso, e eu vejo muitas pessoas reclamando com relação ao fluxo de veículos, de ônibus na realidade. Então eu acho que, tipo assim, aquela que tinha um carro e não usava pelo fato de apenas gastar o combustível, eu acho que já está recorrendo com relação à praticidade, à locomoção, né? Na realidade ser mais fácil. Eu acho que houve essa mudança. Você notou diferença na poluição do ar? Com certeza, com a diminuição de fluxo de veículos, acarreta com a emissão de menos poluentes, né, no ar. Então, na minha opinião, sim, diminuiu e diminuiu a quantidade de poluição no ar na cidade, com certeza. Houve alguma mudança no preço do combustível que dificultou a permanência do seu trabalho? Pelo menos onde eu abasteço, eu não identifiquei nenhuma mudança. Mas eu já vi impostos que diminuíram. Mas de aumento de combustível eu não vi. Pelo menos onde eu abasteço continua no mesmo preço, não abaixou nem diminuiu. E assim, como eu não estou trabalhando, eu tenho abastecido menos. Então eu não tenho notado tanto a diferença de preço com relacionado a isso. Seguindo o fio do Luan, o estudante do 7º semestre de Engenharia de Energias Renováveis, Ariel Abreu, explica como a quarentena vem alterando a qualidade do ar e a realidade ambiental de Fortaleza e de algumas cidades do mundo. Já é possível notar uma mudança na atmosfera e no ar nas cidades de Fortaleza e no mundo? Sim, de fato. Os dados da OMS são de que 91% da população mundial, ou seja, aproximadamente 9 em cada 10 pessoas, vive em regiões com qualidade do ar abaixo da recomendada, o que provoca, ao longo de um ano, em torno de 4,2 milhões de mortes prematuras por complicações respiratórias. Muito disso ocorre devido, principalmente, à atividade industrial e ao deslocamento diário de uma grande quantidade de pessoas. Recentemente, o LACEN, da UES, divulgou resultados da diminuição da poluição do ar em Fortaleza, chegando a 50% menos nas emissões de ozônio, que é um dos subprodutos da combustão de automóveis. Ou seja, estamos seguindo os mesmos passos dos primeiros epicentros da epidemia, como Wuhan, na China, e a região da Lombardia, no norte da Itália, e mais recentemente também Nova York, nos Estados Unidos, onde é possível observar no monitoramento por satélite uma redução brutal nos níveis de poluição do ar, principalmente nos níveis de NO2, que também é um dos indicadores utilizados para verificar a poluição do ar. Isso implica, segundo as pesquisas, que devem ser evitadas 4.000 mortes em crianças e 70.000 mortes em adultos somente este ano, somente na China. Com a drástica diminuição de fluxo de circulação de automóveis na cidade ao redor do mundo e em Fortaleza, de que forma a atmosfera e o meio ambiente em geral podem ser beneficiados? Então, para falar sobre poluição atmosférica, a gente tem que entender que ela é gerada principalmente pela combustão, que é a principal forma de geração de energia para os meios de transporte, desde a primeira revolução industrial. Ela ocorre com a queima de material orgânico, que a gente chama de combustível, e com a ação do oxigênio, que a gente chama de comburente, para a produção de água, gás carbônico, energia e algumas impurezas, como dióxido de nitrogênio, dióxido de enxofre e monóxido de carbono, que são moléculas prejudiciais, tanto à saúde das pessoas quanto ao clima, que causam efeitos como a inversão térmica, a chuva ácida e o tão falado, tão debatido efeito estufa. É lógico que com a diminuição dos veículos nas ruas, devido à menor circulação de pessoas, o nível de partículas poluentes no ar cai drasticamente, seja em Fortaleza ou em qualquer metrópole do mundo. A curto prazo, os moradores de cidades da Índia, que é o país que tem 21 das 30 cidades com os maiores índices de poluição do ar, relatam que nunca viram um céu tão azul como esse dos últimos dias. As medições que fizeram na Índia mostram a redução de 91 microgramas de partículas para cada metro cúbico de ar para apenas 26 microgramas de partículas para cada metro cúbico de ar, até o dia 27 de março. Sendo que a medida que a OMS propõe é de até 25 microgramas de partículas por metro cúbico de ar para considerar esse ar adequado, respirável, próprio para a subsistência humana. Ou seja, na Índia ocorreu uma diminuição de 71% dos níveis de poluição do ar. Mas infelizmente a gente não tem como ter esse dado preciso aqui em Fortaleza, seja pela carência de órgãos que façam essas medições, ou pela carência de equipamentos, como satélites, que são o forte das Índias, dos países europeus, da Rússia e dos Estados Unidos. Mas a redução é sensível, sim, e no longo prazo, com certeza, ela será notada pela gente. Há exemplo de Veneza, que registrou redução nos níveis de poluição em seus canais em decorrência da suspensão do fluxo turístico nos mesmos,
Há a possibilidade do mesmo fenômeno ocorrer no estado do Ceará, assim como na capital? E quais os efeitos sobre os rios, lagos e mares do estado? Como nós já falamos, com a queda da atividade industrial, todos os níveis de poluição são reduzidos. No entanto, nesse caso de Veneza, que recentemente viralizou nas mídias sociais, há uma particularidade. É que os sedimentos presentes nos corpos hídricos dos canais não conseguem se depositar no fundo devido ao intenso tráfego que ocorre com o turismo gigantesco dessa região. Só que, com a paralisação do turismo, os sedimentos puderam se depositar no fundo e a água se mostrou cristalina, com várias criaturas aquáticas, golfinhos e cenas muito bonitas de se ver. No entanto, aqui no Ceará, a poluição da água não está relacionada ao intenso tráfego, e sim ao intenso descarte de resíduos sólidos e esgotos nos corpos hídricos, fazendo com que surjam ambientais seríssimos e também muito prejudiciais à saúde de pessoas, como a magnificação trófica, que é o acúmulo de materiais tóxicos nos órgãos como peixes, também a hipereutrofização de lagos, lagoas e açudes, como é o caso da nossa conhecida Lagoa do Pici, açude do Pici, que embora exista a redução da atividade industrial, a atividade doméstica, que é a principal fonte de poluição daquele açude, não cessou. O descarte inadequado continua. Portanto, ainda não conseguimos ver uma redução dos níveis de poluição aquática aqui no nosso estado. São notórias as mudanças causadas pela diminuição do fluxo de pessoas nas ruas e indústrias, mas como isso pode continuar uma vez que o planeta voltar ao seu fluxo normal? O estudante Lucas Chaves, de jornalismo na Universidade Federal do Ceará, nos dará mais detalhes sobre esse tema. Olá, Lucas! Não terá como manter a mesma recuperação ao meio ambiente como está sendo feito na quarentena. A volta do funcionamento total do comércio e indústria vai aumentar a poluição dos mais variados ramos, mas há medidas que podem diminuir danos e até trazer alguma recuperação ao meio ambiente. Talvez a mais importante cabe a nós como cidadãos, que é o consumo. Devemos diminuir o consumo de coisas que não precisamos. Podemos diminuir o consumo de plástico, de materiais descartáveis e, se possível, até o consumo de carne bovina, um dos principais causadores de danos à camada de ozônio, visto que o hálito do boi libera gás metano, substância 4 vezes mais nociva que o CO2. Já empresas podem buscar fontes de energias mais limpas, como painéis de energia solar, e o Estado deve pensar em meios de produção mais sustentáveis. Por exemplo, incentivando produtores a optarem pelo sistema agroflorestais, um sistema que é um tipo de cultivo que simula florestas, onde são feitos consórcios de plantas agrícolas como cacau e banana, junto a espécies florestais e plantas de serviço que servem como adubo, por exemplo. Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento. Agora é hora das nossas dicas de atividades físicas que você pode fazer nesse tempo de ficar em casa. Quarentena em movimento. O educador físico Diego Ribeiro explica como podemos permanecer ativos e saudáveis por meio de práticas que trabalham a respiração. Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Diego Matos, sou bacharel em Educação Física e acadêmico de Nutrição pela Unifanol e fisiologista do exercício. Nesse período de quarentena, quem é adepto a uma vida mais ativa fica um pouco sem rumo, sem saber o que fazer. Mas mesmo em casa, dá para fazer um treino legal, de qualidade e intenso, que te ajude a manter teu condicionamento físico e sua saúde, principalmente no que se diz respeito ao exercício cardiorrespiratório. Quando a gente entra no contexto de exercício cardiorrespiratório, a gente tem algumas opções. Primeiro, exercícios com peso do próprio corpo, como abdominais, polichinelos, agachamentos e apoio de frente. E também burpee. É fácil que você gostar, o que fazer você se sentir melhor. Uma segunda opção que eu posso dar para vocês são as escadas. Sim, escada que tem aí na sua casa pode te ajudar em muito a queimar aquelas calorias indesejadas. Subir e descer é um ótimo exercício. Se houver áreas com bastante espaço, corra, movimentos. Se você já fazia exercício de corrida, de caminhada antes desse período de quarentena, é só colocar o mesmo treino em prática dentro de casa, não tem problema. Mas para quem não tem ideia de como organizar isso aí tudo num treinamento, dá para organizar da seguinte forma. Você pode organizar os exercícios em séries de 30 segundos. Você pode alternar 30 segundos com alta intensidade e 30 segundos com baixa intensidade. Ou até mesmo 30 segundos de forma ativa e 30 segundos descansando. Lembre-se que se for de exercícios localizados, separe aí em cerca de 6 a 8 exercícios.
Para isso, vale a pena dar uma pesquisadazinha na internet. O outro ponto, beba bastante água, hidrate-se, pare quando necessário, respeite o limite do seu corpo. Papo de Quarentena, sua companhia no isolamento. A pandemia do novo coronavírus vai passar, e com ela o isolamento social. Aos poucos, a rotina das pessoas voltará ao normal ao redor do mundo, assim como a indústria e o grande fluxo de veículos nas cidades, metrópoles e megalópolis mundiais. Porém, é necessário que haja aprendizado e conscientização durante o período de isolamento social. É fundamental que a sociedade repense a forma como lida com o meio ambiente e adote, com o apoio de seus líderes, um estilo de vida mais sustentável em prol do mundo melhor do que aquele que estamos acostumados. O isolamento social não deve ser tomado como solução para os problemas climáticos e ambientais do planeta, mas precisamos entender com isso que a atividade humana é sim capaz de modificar o meio ambiente, inclusive para sua recuperação. O Papo de Quarentena de hoje fica por aqui. A produção foi de Carolina Parente, Davi Holanda, Érico Cardoso, Levi César e Lucas Chaves. A sonoplastia foi de Johnny Bryan e a orientação do professor Ismar Capistrano. Esse programa é a produção do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará. Até o nosso próximo encontro. Tchau e fique em casa.